Abra sua Bíblia, Lamentações, livro de Lamentações, depois do profeta Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Eu quero ler o verso 21 até o verso 24. Quem achou, diga amém. Quem não achou, leia aqui. Hoje eu estou excepcionalmente usando a revista atualizada. Essa tradução ela é mais tradicional, eu resolvi pregar com essa Bíblia aqui hoje. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas renovam-se no caso, cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Eu coloquei um título para a gente falar um pouquinho aqui hoje. Esperança, fé, expectativa para um novo ano. Aí você fala, pastor do céu, a gente está quase acabando fevereiro, você vai vir com essa conversa? Eu vou te explicar por quê, tá? Vamos falar esperança, fé e expectativa para um novo ano. Amém? Há mais ou menos 2 semanas atrás, eu li uma frase que dizia mais ou menos assim: 6 semanas de bênçãos, de poder, 6 semanas de poder para um ano de bênção. Estava no singular quando eu li. Depois eu encontrei a pessoa que escreveu e falou, não, é no plural. Mas quando eu li essa frase, eu fui meio que tocado por ela. Fui tocado pela frase. Semanas de bênçãos, de poder, para um ano de bênçãos. E por ter sido tocado pela frase, eu acabei, irmãos, meio que recebendo uma inspiração na minha mente para pregar aqui hoje sobre esse texto. Mas aí eu fiquei imaginando dentro da minha mente, na minha meditação, que eu gostaria de falar alguma coisa que tivesse uma ligação com a frase. E sendo assim, eu pensei em esperança, fé e expectativa para um novo ano, já que ele falava de ano de bênção, ou um ano abençoado. Aí talvez você me pergunte, mas por que esperança? Por que fé? E por que expectativa? E a razão na minha cabeça para essa pergunta e a resposta que eu dou a vocês é porque eu e você, todos nós não sabemos o que poderá nos sobrevir quando se inicia um ano. A gente não sabe. Essa é a grande realidade. Por mais que a gente faça planos, e aí tem um pouquinho daquilo que eu preguei há 15 dias atrás, por mais que a gente faça planos, por mais que a gente tenha um ideal, a gente não sabe. A grande verdade é essa. Mas eu fiquei pensando, não é curioso como, eu já disse isso também aqui algumas vezes, não é curioso como o primeiro dia de cada ano, ele tem um poder sobre a gente? É interessante. E aí eu sempre me questiono, né? Mas caramba, por que esse ano, esse dia, o 1º de janeiro de cada ano, ele exerce um poder sobre as nossas almas, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sendo que ele é um dia exatamente igual como todos os dias que amanhecem? Por quê?
E aí eu fiquei pensando e dar a resposta para vocês também, a minha resposta, logicamente. Porque eu penso que esse primeiro dia do ano, ele estabelece um marco. Ele carrega um marco. Ele carrega, além do marco, ele também traz para a gente, na nossa cabeça, ele nos apresenta, e não só na cabeça, mas é o fato, ele nos apresenta um novo, o quê? Ciclo. Um novo ciclo. E eu não sei você, mas eu penso que os novos ciclos, eles sempre nos trazem o quê? Novas possibilidades. Um novo ciclo, ele sempre vem carregado, ele não vem sozinho, ele se apresenta, mas a apresentação dele é uma apresentação com novas o quê? Possibilidades, novas oportunidades. Porque quantos de nós, quando começa o ano, a gente não promete a nós mesmos que nós vamos ter uma atitude diferente em relação a algumas coisas? Coisas que por alguma razão nós deixamos de fazer. E os exemplos, eles vão sendo multiplicados. A gente pode aqui passar 1 hora falando dos exemplos aqui. Mas assim, a pessoa fala assim, este ano de 2025, eu vou me dedicar ao estudo de uma nova língua. Eu vou falar inglês. E aí você se dedica alguns meses. Só que logo você para. Quantos que fazem planos? Eu estive com a minha esposa numa visita e na conversa com o marido ele disse assim para mim, Cássio, esse ano eu estou com um planejamento, eu vou ler tantos livros. Olha que interessante. Quantos que dizem assim, esse ano eu vou entrar na academia, mas eu não vou pagar apenas a mensalidade da academia, eu vou participar da academia, eu vou treinar. Quantas pessoas que juram isso para si e chega na hora não acontece? E pensando no lado espiritual, esse ano eu vou ler mais a Bíblia. Esse ano eu vou me dedicar à leitura da Bíblia. Eu quero ler a Bíblia inteira nesse ano de 2025. Eu quero orar mais. Eu quero jejuar mais. Eu quero frequentar mais os cultos, eu quero estar mais envolvido com a vida da igreja. Eu quero isso, eu quero aquilo. Quantos de nós que pensamos assim? E eu penso também que você só gostaria disso tudo, e você só pensa isso porque você deseja o melhor para você. Mas aí, o grande detalhe e a grande verdade é que isso não está no nosso controle. Não está. Não está. Às vezes você ouve alguns discursos assim, e eu não sou contra esses discursos de planejamento. Mas, meus irmãos, às vezes a pessoa, eu já vi casos, não é que me contaram, eu conheci pessoas que investiram e têm que investir, guardaram dinheiro e têm que guardar, sim. Só que entrou uma doença na esposa e acabou com tudo, varreu tudo. Então, o fato, se você está guardando, não significa que você é dono daquilo que vai acontecer com você. A gente não sabe. Não sabemos. Eu sempre disse aqui para vocês que eu tenho uma imaginação na minha mente aqui do Cássio, de que o ano, quando se inicia, é como se a gente desse um salto no escuro, significando que nós não temos controle sobre aquilo que acontecerá. Nós não temos controle. E nós não podemos nada fazer para evitar o que vai acontecer. Se vai acontecer, não tem como. Não tem jeito. Não tem jeito. A gente não tem certezas. E sendo um pouquinho contraditório, eu penso que a gente pode ter só uma certeza. A certeza de que aconteça o que acontecer. Venha o que vier. Deus sempre estará com você. Em todo momento. Aconteça o que acontecer, Deus sempre estará com você. Até porque foi essa fala de Jesus aos discípulos dele, quando ele ordenou que eles fossem fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele falou assim, eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. E pensando nessa história de esperança, fé e expectativa para o ano novo, eu pensei nesse texto aqui, nesse texto de Lamentações de Jeremias, que eu li com vocês. E por que eu pensei nesse texto? Porque eu vejo que, muito embora, gente,
ele tem muitas lições. Daria para a gente pregar hoje, eu pregaria na terça-feira que vem, na outra terça, e cada terça-feira eu traria uma lição ou lições, mas eu quero falar de uma lição desse texto, que esse texto nos apresenta. Deus, ele te ama tanto, Deus, ele nos ama tanto, que ele nos presenteou, olha lá, o Roberto até colocou, a Regina colocou, com a graça de um novo dia, com a graça do novo amanhecer. E muito embora eu tenha dito para vocês que a gente é o desconhecido, o novo ano é desconhecido, o novo amanhecer pode ser um dia desconhecido, ou seja, podem acontecer essas coisas que nós não vamos saber controlar, pode acontecer que essas coisas que vão se sucedendo a gente não tenha como estar no controle, pode ser, mas eu gosto de pensar que mesmo diante desse fato, mesmo diante dessa realidade, eu gosto de pensar que o nosso novo ano, que o nosso novo dia, ele pode ser um novo ano, e ele pode ser um novo dia, igualzinho àquela frase que eu li. Um ano de poder e um ano de bênção. Eu gosto de pensar assim. Agora, é verdade que às vezes o ano nos reserva sentimentos em nossa alma do tipo assim, insegurança, medo, solidão. Você se sente prostrado, é verdade, acontece. Você conversa com pessoas, às vezes, que a vida mudou e tudo isso vai sendo gerado e isso parece que vai consumindo essa pessoa. Mas é verdade também que o novo ano ele pode surgir e trazer dentro da sua alma sentimentos de esperança e de expectativa, de possibilidade que em Jesus, em Deus, com o Senhor, caminhando ao lado dele, você pode sim ter a sua vida renovada, transformada, abençoada. Pode acontecer. Você pode ter a vida transformada e também você pode sim ter a realização dos teus sonhos, porque Deus é tão bom. Deus é tão bom. Sabe por quê, gente? Eu penso assim, né? Você é pai. Quem é pai aqui já gerou filhos, né? Quem é mãe sabe disso. Que você dá para os filhos, mesmo que eles não mereçam, você vai dar. Mesmo que eles, de repente, não foi bem na escola, você falou, não sei o quê, mas você acaba dando porque você ama. Então, as pessoas acham que Deus, eu só vou servir a Deus se Deus me der alguma coisa. O que eu tenho de Deus é consequência de ser filho de Deus. É isso que a gente tem que entender. Agora, especificamente sobre esse texto de Lamentações, esse texto, ele me chama atenção. Me chama a atenção a postura do profeta. É inspirador ver como o profeta Jeremias, ele olha para esse novo dia, para esse novo amanhecer, para esse nova expectativa, ou uma expectativa nova. Como ele interpreta, como ele olha para o novo dia, me chama a atenção mesmo. Ele mostra eu poderia dizer assim, uma maturidade extraordinária. Eu digo isso, sabe por quê? Quando eu comparo o capítulo 3, o que ele demonstra nesse 21 até o 24, com o capítulo 3 no começo, que eu vou ler do 1 até o 10, que ele diz assim, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. É sentimento dele, tá? É sentimento. Ele viu muita desgraça, mas ele começou a jogar isso no colo de Deus, como se Deus tivesse causado isso para ele, como se Deus fosse culpado. Deveras ele volveu contra a minha mão de contínuo todo dia. Está falando de Deus, viu? Fez envelhecer minha carne, a minha pele, despedaçou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos como os que estão mortos, para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando eu clamo e grito, ele não admite a minha oração.
Olha como esse cara está se sentindo. 9. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas e fez tortuosas as minhas veredas e fez-me como urso à espreita, um leão de emboscada. E olha o que ele diz no versículo 20. Versículo 19, né? Que eu marquei aí, né, Roberto? Achei 19, né? Deixa eu ver aqui, 19. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto e do absinto e do veneno. A minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Esse texto aqui, eu tenho para mim que ele é uma referência do Salmo 42. Por que está abatido a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, eu ainda o louvarei. Ele é o meu socorro, ele é meu auxílio. Versículo 5. Só que no 6 ele continua com chororô e termina no 11. Já ouvi algum pastor pregar que o Salmo 42 era para ter 5 versículos apenas. Porque o 11 é idêntico ao 5, mas o salmista continua o seu lamento. O que eu acho interessante é que diante disso tudo aqui, diante desse sentimento que é uma realidade dentro da alma desse cara, de repente ele dá um grito na alma, um grito de liberdade, um grito de independência. Ele fala assim, opa, peraí. Esse cara, ele acordou um belo de um dia, vivenciando toda essa realidade negativa na vida. E tudo o que estava acontecendo com a nação de Israel mexeu com ele. E ele passou todo aquele dia ali angustiado, magoado, ferido, destruído, choroso. Foi dormir naquela noite e acordou no outro dia do mesmo jeito. Só que de repente ele fala assim, eu não vou permitir que coisas ruins, que pensamentos doentios, que machucam a minha alma, que machucam a minha vida, que machucam quem eu sou em Deus, eu não vou permitir que isso ocupe espaço dentro de mim, dentro do meu coração. Eu não vou permitir, pelo contrário, eu quero trazer à memória só aquilo que vai produzir esperança na minha alma. E olha que interessante, então ele fala, parou, chega, não quero mais. Eu vou, como ele diz no 21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E olha o versículo 22, que você conhece muito bem. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias dele não têm fim. Ou seja, tem pecado da nação, tem erro dos homens de Deus, da nação de Israel tem. Tudo isso está acontecendo, mas eu quero trazer à memória o que vai me produzir vida. Um novo dia é uma nova possibilidade, um novo ano é uma nova possibilidade. O que ele está dizendo aqui, o que eu acho lindo aqui, que fica, pelo menos na minha interpretação, estampado diante dos meus olhos, é que esse cara, ele olha para um novo amanhecer com um olhar diferente do nosso. Às vezes o máximo que nós fazemos é acordar e é um dia lindo. Tem dias que são lindos, o sol, ele mexe com a gente, porque Eclesiastes diz que agradável aos olhos é ver a luz do sol, e aquilo mexe com a nossa alma. Mas esse cara fala diferente, não existe só uma beleza do sol, não existe só uma beleza da vida, não. Esse dia, existe nele uma oportunidade de recomeço, existe uma oportunidade para refazer aquilo que estava errado. Olha que lindo. Isso é maravilhoso. Ou seja, para mim, ele está dizendo o seguinte: deu errado ontem? Deu. Deu errado o ano passado? Deu. Mas Deus está nos dando uma nova oportunidade. Não adianta lamentar. O que precisa é ter correção. O que precisa é ter arrependimento. Mas tem coisa que ficou por trás. A gente sofre muito. A gente às vezes não dorme. Tem que pensar, existe da parte de Deus um Deus que nos olha, que nos conhece. E interessante, abrindo um parênteses aqui, que a gente ora, fala com Deus, mas deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele não escuta o que você fala. Deus, ele vê o que você tem no coração, ele sente cheiro. A pastora Cátia que costuma falar isso, ele cheira, ele enxerga, ele vê. Quando Jesus fala assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora o teu pai está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, não é que te escuta. Porque muitas vezes eu falo o que eu não penso, e penso o que não falo. Isso que acontece. Mas esse cara, ele tem um olhar diferente. Ele não se permitiu ser contagiado em sua mente
num processo definitivo de desesperança. Pelo contrário, ele falou assim: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor, elas são a causa de eu não ser consumido. É isso que ele diz. E ele diz mais, ele fala assim: grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Deus, ele é fiel. E aí ele fala, né? Ele fala: grande é a tua fidelidade, aqui no versículo de número 23. E aí ele faz algo maravilhoso. Ou seja, um ano, para ser um ano de poder e um ano de bênção, eu e você precisamos aprender uma lição. Qual lição, Cássio? A lição de orar para nós mesmos, diante de Deus, ou orar para Deus e dizer o seguinte, como esse cara disse para ele aqui no versículo 24: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. A minha porção é o Senhor, portanto esperarei nele. Nós estamos em fevereiro, começo de fevereiro, hoje é dia 4 de fevereiro. Nós temos aí alguns meses pela frente. E muito embora pareça estar muito longe, mas pela nossa jornada da vida de hoje, do século 21, passa muito rápido. Mais algumas semaninhas está aqui de novo o pastor Ivaldo ministrando a ceia, e assim vai indo, e a vida vai indo, vai caminhando. Mas o que eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que se você errou hoje, se não deu certo hoje, se não está dando certo agora, amanhã pode dar certo. Porque Deus, ele cuida de você. Porque essa fala do escritor de Provérbios, a equipe pode subir, do louvor, essa fala do escritor de Provérbios é uma fala em meio a um redemoinho de problemas, em meio a uma dificuldade gigante. Só que ele não permitiu perder a esperança em Deus. Ele não perdeu a esperança em Deus. O que eu preciso aprender, que nós precisamos lembrar que esperança é o que nos dá suporte para viver. Até ontem foi bacana que a gente estava lá com o reverendo Aidan, e o reverendo Aidan trouxe à memória aquele texto de Coríntios, né? E ele falou sobre a sublimidade do amor, umas palavras tão curtas ali, coisa de minutos, foi muito rápido, mas aquilo entrou no meu coração de um jeito tão gostoso, porque Paulo apóstolo lembra, né, que permanecem 3 coisas no final de tudo: a fé, a esperança, não tem a expectativa aí, no lugar da expectativa que é o amor. Porém, o maior dos 3, qual que é? É o amor. A vida tem razão só com o amor. Então, agora, o Jeremias aqui, voltando para o Jeremias, o que ele diz? A esperança é o que nos impulsiona. Eu espero, me faz acordar cedo, me faz trabalhar, me faz sonhar, eu tenho esperança. E a fé é a base de tudo, a fé é a base da vida. A fé é que estrutura a vida. Sem fé, como diz o escritor de Hebreus, é impossível agradar a Deus. Então, quando eu vivo numa ausência e numa inadimplência de fé, sabe o que acontece? Eu estou entrando no time daqueles que desagradam a Deus, ou que não agradam a Deus. Já a expectativa, na minha visão, aponta para o futuro. Só que deixa eu te falar uma coisa: o futuro não existe. O futuro não existe. O futuro não tem. Como que é esse pastor? Pergunta para Deus. Porque Deus, como segundo o Agostinho de Hipona, ele é o eterno agora. Ele vê tudo como um eterno presente, um eterno já. Não existe futuro.
Porque quando eu pensar, poxa, o futuro é dia 31 de dezembro deste ano. Quando chegar lá, ele vira, sabe o quê? Ele vira presente. Presente que Deus te deu, presente que Deus vai te dar, presente que Deus vai permitir a você, vai te conceder. Quando amanhecer dia 31 de dezembro, lembra dessa mensagem, nem se lembrar só dessa partinha. Poxa, o pastor falou que é o presente de Deus, 31 de dezembro, ele está me dando um presente hoje. O futuro não existe. Eu posso planejar ele, mas ele não existe. Mas olha que contraditório. Mas, quando eu sirvo a Deus, quando eu tenho a Deus, mesmo sendo essa é a realidade da vida dos homens, não existir futuro, só existe na nossa cabeça, na mente humana, todos os dias serão de poder e serão de bênção, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.